Então, vamos lá, vamos de capítulo 11. E esse capítulo é um capítulo até curto, né? E aí eu até pensei que não teria tantas coisas assim a serem ditas, mas por fim, uma série de coisas assim o Senhor foi trazendo aqui à memória, alguns versículos. E aí eu queria começar aqui com a gente. Então, hoje a gente foi apresentado a 2 novos juízes. Eu tô só tentando pôr a tela. Na hora que eu começo, que vai por essa tela, é um tal de me perder aqui, mas ó, acho que eu me achei agora. Ai, Jesusinho, mas dá certo no fim, né? Então, aqui é o seguinte. A gente começou, né? Já passamos por Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão. E agora a gente chegou aqui no... Não sei se é Tola, Tolá. Aqui na minha não tem acento, né? Mas parece que no áudio ele fala Tolá, né? Mas enfim, Tola. E aí a gente vê dos versículos aqui... É muito breve, né, que fala dele, na verdade. Quase não tem falando. Aí aqui na minha Bíblia de estudo, ela diz o seguinte. Ele foi o 6º juiz, né? Então, inclusive, ele é o segundo menor juiz que apareceu. Na verdade, é o que menos tem registro, né? Menos que ele, só teve o Sangar, que é ainda menos que fala dele, mas depois vem Tolá, que fala pouquíssimo. A gente percebe que ele julgou aí por 23 anos, que foram 23 anos ali que ele ficou, né? Que ele se levantou ali para livrar Israel. E o que foi muito necessário depois daquela história toda que a gente viu ontem de Abimeleque, né? Da tirania ali de Abimeleque. E aí depois a gente vem para... E agora o Matel também acordou. Eita, que beleza. E aí depois nós vamos para Jair, que também, brevíssimo aqui comentário sobre ele. Ele ficou por 22 anos. Deixa eu ver, foi isso? 22 anos. Ele era da tribo de Manassés. Tola era da tribo de Isacar, isso a gente sabia, né? Isso relata aqui. E aqui falando um pouquinho de Jair, então ele foi o 7º juiz. O 3º juiz menor aqui citado, né? Então, primeiro foi o Sangar, que menos falou sobre, que Sangar não falou nem de que tribo que ele era. Foi tão breve que não falou nem de que tribo. Depois veio Tola e depois Jair, que foi o menos citado. Então, que a gente sabe que ele julgou por 22 anos, e dá para perceber que ele era rico, né? Pelo jeito, ele era bastante rico aqui, porque aqui ele cita, né, de ter cidades, ó. Ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos, eles tinham 30 cidades, então demonstra-se alguém aqui de poder, né, aquisitivo, e viveu na Transjordânia, que é em Gileade, que é a mesma área que a gente vai ver amanhã, na segunda-feira do próximo juiz. Então não tem muito o que falar sobre eles, né? Quase não tem relato. Eu fiquei refletindo outro. E aí, será que eles foram tementes? Será que não foram? Será que... Só que aí, quando eu parei para dar uma olhada aqui nessa tabela, que eu até compartilhei com vocês, a gente vê que os anteriores, eles ficaram por muito mais tempo. Ó, Otiniel ficou 40 anos, Eude 80 anos, que foi o período que assim o povo teve um descanso, viveu numa tranquilidade. Com Sangar, que também não teve muito... Ah, não, Sangar a gente nem sabe quanto tempo, mas Débora e Gideão foram 40. E eles foram menos, foram 23. Então eu fiquei pensando, apesar de parecer bastante 23 anos, não tanto quanto os outros, né? Foi menos da metade, foi metade aí praticamente. Os dois juntos aí foram o quê? 45 anos? 2, né? Então não dá para saber se foi temente, se não foi, enfim. Então prosseguimos aqui. E aí aqui, vamos compartilhar com vocês a tela dos versículos. Deixa eu abrir aqui. Pronto, bebê. Eu tô com o Mateus no colo, tá uma beleza aqui, gente. Ó, e ele não quer, ele quer mamar, não quer ficar com o Roger, né? Não quer ter? Então vamos começar aqui, ó. Então aqui a gente vai lendo aqui, vamos descendo aqui, ó, que a gente viu lá pro 6, a gente começa a ver, né? Que os amonitas, eles escravizam o povo. Então a gente vê que já começa o povo se perdendo de novo, né? Então mais uma vez o povo entra lá naquele ciclo que a gente já conhece, já falou muito, né? Eles pecam, entram na idolatria, então Deus permite ali a opressão, e a gente vê aqui claramente, né? Então mais uma vez você está aqui no 6. Mais uma vez os israelitas pecam contra Deus e o Senhor e adoram outros deuses.
E aí a gente vê aqui, né, eles sendo influenciados pelos povos vizinhos. Então a gente já estudou, que a gente viu que o Senhor ele ordenou que era para exterminar todo mundo, né? E eles foram desobedientes e tá dando no que tá dando. E aí eu fico aqui pensando, né? Só um minutinho, gente, um segundo, peraí. E aí aqui ontem eu pensando, eu fico às vezes aqui refletindo, e aí eu penso, nossa, mas gente, como pode esse povo desobedecer tanto, né? Sendo que muitos deles viram o que Deus fez, alguns não viram, mas ouviram as histórias dos seus familiares, de Deus mandando as pragas lá no Egito para que eles fossem libertos, o mar que se abriu, o Senhor sustentando esse povo por anos ali, com a coluna com as nuvens, com a coluna de fogo à noite, para eles para aquecerem, o maná que caía do céu, depois com Josué, muralha que caiu, aquele, né, vivendo algo assim histórico, um milagre, até recente aqui, vendo até com a vida de Gideão sendo usado ali para vencer batalha de uma forma improvável. Aí você fala, meu Deus, como pode esse povo, né, tão assim, em tudo que eles viveram, viram, ainda assim desobedecerem tanto e fazerem tantas coisas ao contrário do que o Senhor ensina, do que o Senhor pede, do que o Senhor ordena, serem tão desobedientes. E aí fiquei pensando sobre a nossa vida depois, que eu falei, nossa, mas espera aí, a gente não tá tão diferente desse povo não, né? Porque veja só, a gente também sabe que esse nosso Deus é real, a gente muitas vezes vê na nossa vida milagres acontecerem, curas acontecerem, ouvimos outras pessoas testemunharem também coisas maravilhosas com Deus. A gente acredita que a Bíblia é o manual que a gente deve seguir, mas mesmo assim, a gente também às vezes é desobediente, não é? Quantas e quantas vezes o Senhor fala para a gente que tem que honrar, a gente não honra. O Senhor fala que a gente tem que perdoar e às vezes a dificuldade de perdoar. O Senhor nos incentiva, nos instrui a desfrutar, a descansar nele. Quantas vezes a gente insiste em não de ter os nossos momentos de desfrute, de descanso no Senhor, a gente acaba se perdendo, né? O Senhor nos fala claramente que devemos que sejamos generosos, que a alma generosa prospera e por vezes a gente não é generoso. A gente até falei de generosidade, que é algo que o Senhor vem trabalhando tanto ao meu coração, que eu sempre tive uma tendência mais, assim, egoísta. Eu falo, nossa, gente, Senhor, que bom que o Senhor está transformando isso em mim, né? Que maravilhoso. Mas o que eu queria dizer, né? Que, por vezes, assim, a gente questiona, assim, né? Eu, pelo menos, fico pensando, gente, como pode esse povo, que absurdo. Mas nós, muitas vezes, somos como eles, desobedientes. Por vezes, a gente colhe frutos da nossa desobediência também, assim como esse povo, e nós perecemos a nossa desobediência. Esse povo ali, né, depois estavam adorando outros deuses, e aí entraram num período de opressão, e nas nossas vidas, por vezes, a gente está vive coisas e fala, nossa, mas por quê? Aí você para olhar para trás, ué, eu não estou seguindo o que está no manual, né? Então, realmente é algo que eu fiquei, assim, refletindo. E aí a gente vê aqui, né, que o Senhor é tão maravilhoso que, assim, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Então, ele respeita essa liberdade que ele nos deu, mas não quer dizer que ele vai concordar com as nossas escolhas. E claro que as nossas escolhas vão ter consequência. E quando a gente entra aqui nesse assunto idolatria, né, que aí ele fala aqui no 6, que eles adoraram o deus Baal de várias cidades, e a deusa Astarote, também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. E aí eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. E aí eu fiquei assim um pouco ontem refletindo sobre essa questão idolatria. Porque assim, essa questão idolatria, muitas vezes a gente para e a gente pensa assim, em imagens, né? E a gente fala, mas eu faço isso, eu não idolatro nada, não idolatro outra imagem. Eu, por exemplo, antes de me converter, né, eu vim de muitos estudos, mais na área esotérica, eu fiz muito curso, assim, dessa coisa mais, assim, de energia, né,
fiz formação em Reiki, Theta Healing, Diksha, Intuitive Healing, xamanismo egípcio, tudo quanto é coisa que você imaginar, eu fiz. Tomei aqueles chá de ayahuasca, tudo que você imaginar, eu fiz. E aí eu lembro que tinha muitos mestres, né? Que você fazia uma formação, aí você ganhava fotinho daquele mestre e tal, você fazia os altares, uma loucura, né? E aí, assim, né? Aí, às vezes eu parava e pensava, não, mas eu não idolatro nada mais. Eu joguei tudo fora, eu lembro que o senhor me incomodou. E aí eu lembro que um dia em casa, assim, eu joguei tudo. O que tá falando aqui? Ah, meu celular. E eu joguei, o senhor me incomodava e eu comecei a jogar tudo fora que eu tinha, apostilas, imagens e tal. E aí na minha cabeça estava resolvida essa questão de idolatria. Mas aí eu comecei a pesquisar mais sobre, entender melhor. Um certo dia também lá no Caselato ele trouxe esse assunto pra gente. E a verdade é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode estar idolatrando tantas coisas que talvez a gente não venha refletir sobre. Eu queria hoje trazer essa reflexão pra gente, porque a idolatria, algo que se torna mais importante que Deus pra gente, é uma idolatria. Algo que esteja dominando ali o nosso coração, também uma idolatria. E na verdade, assim, qualquer coisa que estiver roubando o nosso tempo com Deus, eu vou ter que pegar o papelzinho aqui. Gente, eu vou precisar de um segundo aqui. Só um segundo. Sobre idolatria, gente. Outro. Ah, pode falar, desculpa, pode falar. Quer Eu falar? ia falar. Sobre idolatria, né? Tem muitas pessoas que idolatram, né? O dinheiro, a idolatria até mesmo a um filho, entendeu? Idolatria a uma autoridade, né? Então, a um cantor. Então, tudo isso é idolatria, né? A gente realmente tem que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, né? Exatamente. Era esse ponto assim que eu queria chegar aqui para falar com vocês, porque qualquer coisa que estiver roubando o nosso tempo com Deus se torna uma idolatria. Então é isso que você falou. Muitas vezes é o dinheiro, a gente está tomando decisões baseadas apenas no dinheiro. Muitas vezes é o trabalho, a gente fica tão, né, só pensando em trabalho 24 horas e aquele trabalho que suga a gente, que a gente deixa de ter o nosso tempo com o Senhor. Por vezes é política, agora a gente está vivendo aqui a fase de política, eu vejo tantas pessoas assim, né, fica naquela loucura de política, por vezes eu já tive fases aqui com organização da casa, eu estava tão paranoica com as coisas aqui, que eu lembro que isso me roubava meu tempo com o Senhor. Então, por vezes são coisas assim, que parecem que são coisas tão inofensivas, e na verdade, assim, outra coisa que me levou a vir refletir, eu sempre gosto muito assim de estudar, eu uso muito o YouTube para estudar, aprender. E, e curso, por exemplo, estudar, ficar vendo curso, coisa que era uma coisa que estava me roubando. Então, o que eu percebia? Eu já acordava, colocava o foninho no ouvido, e aí eu já ficava ali, aparentemente, algo que era muito bom, não é? Porque algo muito bom, você está estudando, era coisas legais, coisas que edificavam, mas aquilo, então eu entrava no carro, às vezes eu lembro de ter situação do Senhor me incomodar muito assim, ó, de coloca um louvor e vai até o trabalho só nesse louvorzinho aqui. E aí, na hora, eu ficar assim, não, mas eu quero assistir isso aqui, porque isso aqui, só aprender isso aqui, e eu colocar o curso e tal. Então, certas coisas te roubam. E a gente tem que ficar atento a isso, né? O que estiver ocupando o lugar de Deus em nossa vida é o que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu creio aqui que para nós, né, que já estamos aqui estudando há um tempo aqui da palavra, a gente já colocou a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Mas, assim, por vezes, será que a nossa confiança verdadeiramente está nele?
Porque se tiver, por exemplo, lá em dinheiro, às vezes, eu falo até por mim, às vezes tem situações ali que às vezes a gente se prende um pouco no sentido de, como que eu vou tomar essa decisão aqui? Às vezes eu sinto no coração do Senhor dar um direcionamento de fazer algo, mas que envolve também a questão financeira e as contas, e não sei o quê, como que eu vou pagar isso e aquilo se eu desfazer disso aqui? Então, às vezes, de fato, será que a gente realmente não está idolatrando dinheiro? Que é algo muito, muito forte. E quando a gente fala em idolatria, a gente não tem como não lembrar do que está lá nos 10 mandamentos, né? A gente vê lá em Êxodo 20, que a gente vê lá logo nos primeiros ali, né? A gente já vê que não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há. Deixa eu até colocar aqui, mas assim, isso é um versículo mega conhecido para todo mundo, mas só para a gente poder abrir aqui vocês verem. Não faça imagens do 4 de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, não adore, pois eu, Senhor, seu Deus, não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que odeiam e até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo seus descendentes por milhares de gerações. Então, olha só, né? Que forte isso. Eu lembro até da Cleidinha, que uma vez comentou, não sei se foi aqui ou aquela no outro grupo que a gente participa, de uma questão que ela tinha com o jogo, né, Cleidinha? Que você falou que você percebeu isso, assim, que era uma coisa inofensiva. Até se depois você quiser comentar, mas algo assim, poxa, um joguinho bacana, não faz mal para ninguém, mas que você fala, vou ter esse tempinho para distrair, para relaxar aqui no joguinho, mas isso estava roubando. Então, são coisas, assim, que eu queria só, assim, trazer essa reflexão para gente, dessa questão da idolatria. O que será na sua vida que, de repente, você levantou o altar disso, que você está ali roubando o seu tempo com o Senhor? E aí, a gente prosseguindo aqui, né? Então, a gente vai vendo aqui no 7. Então a gente vê aqui, né? Então, ele ficou muito irado com os israelitas. Olha só que forte, né? Ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos filisteus e amonitas. Então, realmente, a gente vê que o Senhor vai permitindo as coisas, né? A gente vai, toda desobediência gera uma consequência e o Senhor permite. Então, no 8 aqui, naquele mesmo ano, eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Então, a gente vê aqui que foram 18 anos, né, que eles ficaram ali de opressão, e aí, então, a parte que também me chama aqui a atenção é a partir do 10, que a gente vê que, então, eles pedem socorro a Deus. Então, a gente vê que eles pedem socorro, eles clamam, e aí a gente vê que há um arrependimento, né? Então, eles falam aqui, então, eles pedindo socorro a Deus, orando assim, isso lá no 10. Nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos outros deuses. O Senhor, aí, o que eu queria trazer aqui pra gente? Nós fomos chamados a viver uma vida de arrependimento. A gente falou, né, um pouquinho semana passada sobre esse chamado de ser, né? O Senhor nos chama para fazer muitas coisas, mas também ser, e o Senhor nos chama para viver essa vida de arrependimento. Quando a gente pega lá João Batista, né, primo de Jesus, que foi quem realmente anunciou Jesus, ele que batizou muitas pessoas no Rio Jordão, ele que preparou o povo para a chegada de Jesus, né? Ele proclamou a necessidade do quê? Do arrependimento. Ele proclamou a necessidade do arrependimento. E lá em Mateus 3:2, a gente vê o seguinte, a gente vê aqui a passagem lá, quando está contextualizando, falando sobre João Batista, ele faz o seguinte, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, assim, a questão é, a gente está levando uma vida de culpa ou de arrependimento? Porque a culpa, ele é um sentimento da carne, né? É um sentimento que não vai fazer a gente avançar, que não vai fazer a gente evoluir, que a gente vai ficar preso. Agora, o arrependimento é o que o Senhor nos chama para viver uma vida de arrependimento. E quando a gente pega lá Lucas 5:32, então Lucas 5:32, ele fala o seguinte, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento.
né? Então, nós, realmente, como pecadores, realmente, que nós somos, né? Realmente, a gente está num processo de santificação e cada vez mais parecermos com Cristo e cada vez menos pecarmos, mas, assim, realmente, de vez em quando vai acontecer. Vai ter esse acidente de percurso, mas o Senhor, ele realmente, ele nos chama para essa vida de arrependimento. Uma história assim que me encanta muito é sempre a de Davi, que a gente vê o tanto que ele se arrependia fácil. E a gente vê aqui que o povo, no momento em que verdadeiramente eles se arrependeram, que eles clamaram verdadeiramente de coração, o Senhor, ele não tem como. A misericórdia do Senhor vem sobre a vida deles. E assim é sobre a nossa vida. Agora, se a gente fica vivendo na culpa, eu fiz uma coisa errada, eu fico me martirizando, me chicoteando, me lamentando. Se a gente vive nessa culpa, não avança, né? Então, realmente, a gente precisa ter muito isso claro, que nós somos chamados a essa vida de arrependimento. Se arrependa rápido, mude rápido, né? E aqui no 13, a gente vai vendo que, mas assim, aí fala que o seguinte, no 13, deixa eu voltar aqui a tela para vocês. Mas assim mesmo, vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Aqui o Senhor dizendo, né? Que o Senhor, aqui, né? Então o Senhor respondeu. Ele fala que no passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, tal. Ele fala dos povos. E aí eles falam que eles escravizaram eles, então eles pediram socorro. E aí o Senhor fala, mas assim mesmo, no 13, vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso, eu não vou mais ajudá-los. Então a gente vê aqui o Senhor, né? Não vou mais ajudá-los. Peçam agora socorro a esses deuses aí, né? Aos deuses que vocês escolheram. Que eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldade. Mas aí o povo, olha aqui no 15, né? O povo realmente, eles reconhecem. Então você vê que aqui de fato tem um coração verdadeiramente arrependido. De fato, nós pecamos no 15. Faze de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. E aí no 16, que aí eu trouxe aqui algumas versões para a gente ver. E antes de eu. Não, vamos lá, vamos para as versões, isso mesmo. Aqui no 16 ele fala o seguinte: aqui eu estou numa versão mais moderninha, né? Acho que é o NTLH. Ele está assim, ó, então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena, aqui nessa versão tá, e ele teve pena deles por causa da situação difícil que estavam. Aqui na minha Bíblia, na minha King James, que também é uma versão bacana, porque é uma versão bem assim, próxima do real, ele fala o seguinte, cadê 16? Ele fala, e eles puseram de lado os deuses estranhos que tinham entre eles e serviram o Senhor. E a sua alma ficou consternada. Olha essa palavra, consternada, diferente, né? Com a desgraça de Israel. Aí eu falei, deixa eu ver o que é consternada aqui, que a pessoa aqui não tá muito assim, lembrando o que significa essa palavra. Acho que eu nunca usei na vida essa palavra. Aí, consternada, no dicionário, ele diz que é o quê? Profundamente triste, muito desalento, que revela consternação, né? Profundamente triste. E aí, aqui na Peshita que eu tenho, que eu estava compartilhando no início aqui, que é a tradução do aramaico, que eu estou gostando, assim, de ver ela, né? Porque traz aquela coisa bem fiel. E aí, aqui na Peshita, ela fala o seguinte, que a alma... também acho que é o mesmo, né? Realmente, a alma... Aqui fala, a alma... Olha lá, essa palavra eu não sei, gente, ler. Ó, aqui nessa Bíblia ela fala, e a alma de... Como é que será que lê isso? Y-I-S-R-A-I-L. Não sei como é que lê aqui. E a alma se angustiou. Então, né, a gente teve aqui numa versão que fala que teve pena, na outra que usa uma palavra que significa se entristeceu ali profundamente, se angustiou. Então, a gente vê ali que o Senhor, vendo tudo isso, o Senhor é misericordioso. Então, ele vai lá e realmente... E ele muda as nossas vidas quando a gente se arrepende verdadeiramente. E em Atos 3,19, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, realmente, tudo que o Senhor quer é o nosso coração. Né? Então, assim, mais uma reflexão que eu queria trazer é
o que o Senhor quer é o nosso coração, um coração quebrantado, um coração contrito, que a gente realmente vai errar por vezes, mas que a gente possa se corrigir a rota rápido e realmente pedir ajuda ao Senhor, porque a gente não dá conta de fazer as coisas sozinho. E aí, em Lucas 15:10, a gente vê o seguinte, que ele fala o seguinte: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se a gente pegar aqui uma outra versão, né, talvez a palavra júbilo não seja tão conhecida para muitos, mas assim vos digo que há o que? Alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, realmente estamos caminhando aqui para o final, mas o que eu queria deixar aqui nessa palavra de hoje, né, foi um versículo, uma passagem curta, mas que foi falando ao meu coração e que a gente realmente hoje possa sair daqui refletindo sobre o que esse povo sofreu tanto porque desobedeceu e por vezes nós somos muito iguais, né? O que na nossa vida a gente está idolatrando? Que a gente possa refletir, porque de fato eu pude perceber assim a questão de ficar toda hora me colocando um fone no ouvido para assistir um negócio, uma pregação, um curso, uma palestra, uma aula, não sei o quê, que aquilo estava me roubando do tempo do Senhor. Então eu fiz disso um ídolo também, que é por vezes aquela loucura da organização da casa, e com 2 crianças é mais complicado mesmo, mas assim, aquela neura que por vezes me fazia brigar com o pessoal aqui em casa, que me fazia, sabe, ter comportamentos que não fazia sentido, criar um clima desagradável dentro de casa, aquela loucura, isso me roubava do Senhor por muitas vezes, o tempo que era para eu realmente estar nos pés do Senhor, porque por vezes, né, Marta ou Maria, aquela história, né, está se colocando como Marta ou Maria, mas por vezes o tempo que era eu estar aos pés do Senhor, eu estava lá, neurótica, idolatrando algo, idolatrando uma organização perfeita aqui dentro, que a gente possa então hoje começar a refletir, o que está me roubando o meu tempo com o Senhor, porque não é só apenas sobre imagem, mas é algo que está me roubando, que a gente hoje também possa sair daqui com essa semente, assim, com essa compreensão de que o Senhor, ele nos chamou para uma vida de arrependimento. E realmente, se há algo que move o coração do nosso Deus, é um arrependimento sincero, um coração sincero. E a alegria no céu, a alegria no céu, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então, eu queria concluir aqui hoje. Desculpa que eu tive que fechar um pouquinho, né? O Telzinho fez xixi na cama, gente. Foi isso aí, né? E assim, é impressionante essas crianças de manhã. O Roger vai atender eles querem tudo ficar comigo de manhã, na hora de dormir e na hora que acorda. Eles querem tudo ficar aqui mamando. Uma loucura. Mas, enfim, é isso. Alguém quer compartilhar algo, compartilhar alguma experiência, algo que lembra que assim, poxa, tal coisa eu estava fazendo, isso eu estava idolatrando, estava me roubando do Senhor. Alguma experiência que até se a Cleidinha quiser também compartilhar a experiência dela também, que eu lembro que você comentou. Sim. Mayara, você comentou a respeito dos joguinhos, né? Aos nossos olhos, muitas vezes, ao meu olho, parecia ser uma coisa tão simples. E o último que eu estava mexendo era de números, né? Era uma somatória de números que ia somando ali e tal. Você pensa assim, não tem nada a ver isso daqui, mas o tempo que estava sendo disposto a isso, né? E aí o Senhor me incomodou, eu me incomodei com aquilo, o Senhor me incomodou com aquilo, e eu percebi que eu estava construindo como se fosse altar, era como se fosse um altar realmente aos jogos. Por quê? Eu passei ao ponto de só conseguir relaxar se eu mexesse no joguinho, se eu jogasse, passasse um tempo ali jogando naquele joguinho. Isso no celular, né? Isso depois de videogame, porque na época eu usava muito videogame. E aí, com o passar do tempo, eu analisei e me lembrei, o Senhor me fez me lembrar de que o meu avô, o pai da minha mãe, ele, com o jogo, ele ganhou, acho que pelo que me lembro, 3 casas. O terreno era gigantesco. E no ano retrasado eu pude ir nesse local, né, onde mora minha prima. E observa que muitas coisas vêm dos nossos antepassados. E a gente não presta atenção em algumas coisas. A gente não, como a Mayara falou, o povo lá, ele pecava, se arrependia, o Senhor levantava outro juiz, e assim ia fazendo, igual ela
mostrou, né, naquele desenho, naquela espiral, e o Senhor me chamou a atenção aqui para uma coisa. Quantas e quantas vezes, por exemplo, uma pessoa está com uma dor de cabeça e fala assim, vou tomar um remédio. Nem ora para Deus primeiro, nem crê que aquela dor vai passar, mas vai direto num remédio. Se torna um vício, se torna como se fosse uma idolatria a um remédio. Eu percebi isso ontem, quando de manhã eu fui fazer um trabalho e eu amanheci resfriada. Só que à tarde eu tava tão ruim. Aí eu falei assim, bom, como eu não tomo muito remédio, se eu tomar esse remédio, eu vou melhorar rápido. Eu tomei e ali à tarde eu fiquei muito ruim, muito ruim. Aí você vê, hoje de manhã eu já acordei melhor. Eu falei, bom, eu não vou tomar mais remédio, porque eu já tô melhor. E muitas vezes o ciclo de você ficar ruim, tomar remédio, aí toma um remédio de novo, sabe? Uma sequência de constante nisso, a gente nem presta atenção e orar. Quantas e quantas vezes eu tava com alguma dor e eu orava crendo que aquela dor ia passar e passava, sem tomar remédio. Então é algo assim que muitas vezes parece corriqueiro, parece simples, mas nós precisamos atentar que várias vezes a gente levanta, muitas vezes, uma idolatria a alguma coisa, ou a algo, e a gente fala, não, isso aqui nada a ver. E, na verdade, o Senhor vai chamando a atenção da gente, né? E que a gente venha refletir, realmente, como a Mayara falou, a respeito de pensar o que que hoje pode estar tomando um pedacinho do meu coração, um pedacinho da minha mente. O que eu posso estar fazendo tomando como uma idolatria? Porque muitas vezes o Senhor vem e quer chamar a atenção da gente que é alguma coisa familiar, é algo um pecado que acompanha as gerações da nossa família, acompanha muitas vezes coisas da nossa família e a gente não presta atenção, a gente não para analisar. Que muitas coisas que a gente vive hoje foi por causa de nossos pais, dos nossos avós, bisavós. O meu bisavô era índio. Então, o que será que ele praticava que pode ter interferido ou estar interferindo hoje nos meus atos, nas minhas ações? Então, eu preciso prestar atenção nessas coisas, refletir, orar ao Senhor, pedir para Ele vir orientar. O Senhor nosso Deus, Ele é Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os momentos. Se você analisar o Espírito de Deus, ele é milenar. E ele conhece coisas que nós não sabemos. Se nós vivermos 100 anos nessa terra, 110 anos nessa terra, como meu sogro, 102 anos, ele sabe muita coisa, com certeza, mais que eu, viveu praticamente o dobro da minha idade. Mas com certeza ele sabe muito menos que o Espírito de Deus, com certeza. Por quê? Porque o Espírito de Deus viveu mais de 1000, aliás, vários milhares de anos. Então percebe o quanto a nossa mente é pequena, o quanto o nosso intelecto é pequeno, o quanto a nossa percepção de mundo é muito ínfima perto do nosso Pai. Ele sabe tudo, por isso que nós precisamos pedir para Ele nos orientar, pedir para Ele nos direcionar no que nós estamos pecando, o que nós temos tomado por idolatria hoje na nossa vida, para a gente poder corrigir. Então é isso. É isso, né? Maravilhoso, Cleidinha. Obrigada aqui por compartilhar. E às vezes a gente, assim, eu tive fase da vida também de colocar o trabalho, a gente coloca também, né? Parece uma coisa, bom, né? Maravilhoso, mas, meu Deus, a gente se perde. E sabe que você falou essa coisa de familiar? Eu lembro que você comentou a questão até do jogo na sua vida, que você quebrou isso, e aí você percebeu que sua filha começou a jogar, não foi também? Ou seja, era uma coisa que já veio lá do seu familiares, passou por você, e de repente você viu aí acontecendo depois na sua próxima geração. Olha como isso é forte, né? Mas é isso, meus queridos. Alguém quer mais compartilhar alguma coisa? Vamos então. A Claudinha. Eu falo para a Cleide, né? E como é importante viver em comunhão. A nossa história, a nossa experiência
sempre vai servir de testemunho para uma outra pessoa. Às vezes a gente pensa assim, não, é uma coisa simples, imagina, eu não vou compartilhar isso com ninguém, é uma coisa minha. O que isso vai edificar outras pessoas? E nesse último jejum, eu tinha um problema gravíssimo, que era vício de jogos. Eu vou naquelas fazendinhas do Facebook, que eu acho que são inofensivas, tal, começo a construir ali. Aí eu cheguei ao ponto de não conseguir fazer absolutamente nada, a não ser alimentar minha fazenda o dia inteiro, porque os animais precisavam de comida, porque não sei o que lá, tal. É uma coisa tão boba, porque ficou na minha cabeça assim, que eu ouvi uma vez, esses joguinhos são bons para quem tem uma idade acima de 50 anos, para melhorar a criatividade, melhorar a concentração, tal, e evita o Alzheimer. Eu falei, eu vou nessa então. E aí, gente, ficou tão grave ao ponto de eu começar a assistir um programa de televisão, um filme, um documentário, qualquer coisa, inclusive culto, e eu estar com o celular do lado jogando. Eu falei, tô assistindo um filme, mas aí eu perdi as cenas do filme porque eu estava jogando, aí eu tinha que voltar. E nesse último jejum eu falei, Deus, eu preciso me desvencilhar disso. O jejum ia começar numa quinta-feira, quando foi no domingo à noite, eu entreguei. Falei, Deus, eu estou entregando. E foi tão incrível que antecedeu ao jejum, né? Que eu acordei na segunda-feira pela manhã, que estava acostumada já a fazer várias coisas, né? Inclusive jogar. Eu não peguei. Eu resisti. E assim, de lá para cá, eu não senti falta. Às vezes, assim, eu passei um dia inteiro, quando chegou a noite, eu falei, meu Deus, eu passei o dia inteiro, nem me lembrei do jogo. Que bom que o Senhor me livrou. Então, esses livramentos que o Senhor dá, traz sim um prazer também para ele, porque ele vê, a minha filha está se esforçando, né? Eu estou fazendo isso por ela, por amor a ela. E olha quanto tempo ela pôde aproveitar mais a família, as coisas da casa, o trabalho, e também a comunhão, porque agora eu tenho mais tempo para orar, para ler, para assistir vídeos, né? Que eu possa aprender mais sobre a palavra de Deus. E a Cleide foi uma pessoa que me impulsionou também, porque ela veio compartilhar comigo disso. E quando ela veio falar, eu falei, meu Deus, então mais pessoas passavam por isso e o Senhor está libertando. Então é isso, gente, vamos compartilhar sempre das nossas experiências, porque edifica e fortalece a outra pessoa, a gente se encoraja, né? É isso. E se vocês me permitirem, eu queria fazer um pedido especial de oração. Para quem conhece, né, eu tenho uma filha de 18 anos que está na base da Jocum, que é Jovens com uma Missão. A Jocum existe há muitos e muitos anos e prepara missionários para o reino, né, para o mundo todo. E a Laurinha está hoje em Recife, participando da ETED, que é um curso, né, de preparação para missões. E aí no dia 15 de outubro eles vão para Minas e vão se preparar para ir para Angola. Então, mais ou menos na última semana de outubro, eles vão embarcar para Angola para passar um período lá e para cuidar de crianças lá sobre evangelização, vão dar aula de inglês, vão falar sobre louvor e adoração, que é essa aula específica dela, né? Ela faz a ETED de artes, louvor e adoração. E a Laura, gente, se vocês me permitem, rapidamente eu vou falar. A Laura, ela é uma surpresa para a gente, né? Ela tem muitos dons, Deus deu muitos dons para ela. Ela começou desde pequena, com 4, 5 anos, a tirar música de ouvido, assim. Então, ela ia para o teclado, ela ouvia uma música, ela ia para o teclado e ficava dedilhando lá. A gente ouvia as músicas lá. Falei, mas quem está tocando? A gente chegava na sala, era a Laurinha, tocando. A gente tem vídeo dela, né, tocando música, assim, com 5 anos. E eu falei, vamos investir isso nela, porque ela é boa para música. Minhas filhas têm esse dom para música, né, graças a Deus. E hoje a Laurinha toca vários instrumentos. A gente foi colocando nas aulas, né, conforme meu financeiro foi permitindo para ela aprender a tocar. Então, ela toca violão, guitarra, baixo, ela toca flauta, toca teclado, piano, é uma bênção. E ela quer se entregar isso para o Senhor. Eu queria pedir para vocês a oração para a vida dela, né? E ontem a gente disparou para os nossos amigos, né, para a nossa rede que a gente conhece, o informativo da viagem dela, que ela está pedindo oração, está pedindo intercessão, né, por esse projeto, por essa viagem, e também para o financeiro, que a gente precisa levantar a verba agora para essa viagem para Angola. Então é isso, queria pedir que vocês estivessem orando por isso. Se alguém
né? Me perdoe, não sei se eu posso trazer isso para vocês. Se alguém sentir no coração de querer contribuir com essa viagem dela, me manda uma mensagem no PV e eu te mando esse informativo, tá bom? Se vocês puderem também compartilhar entre os amigos, irmãos de vocês, para quem quiser colaborar, vai ser infinitamente abençoador para a gente. Mas é isso, a gente, eu estou tão emocionada, porque quando eu falo das minhas filhas, meu coração transborda de alegria e gratidão a Deus, né? Ai, mãe coruja, né, gente? Fala sério. Eu tenho uma Que enfermeira. maravilhoso!